Copa do Mundo tá rolando, hoje tem jogo da seleção brasileira, mas temos que falar de NFL. Eu tô com saudade aqui, estou com saudade de vocês. Vamos falar da nossa paixão, até porque a gente fez uma baita discussão sobre o draft extra, que agora não vai rolar, e a gente vai explicar direitinho aqui por que que a NFL tomou essa decisão e o que acontece com o Sorsby, que era o jogador declarado para este draft. Vamos passar por outras notícias também, período mais calminho aqui da NFL, estou trabalhando bastante com a Copa do Mundo, com o futebol, mas a gente está aqui para conversar. Peço o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem grupo no Telegram, você ajuda a manter esse trabalho vivo aqui, né? Prestigia a gente. A gente não tem patrocinador. Quem banca aqui, a gente trabalha única e exclusivamente para vocês. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá, vou começar pedindo aquela moral lá para o Gol. Aqui embaixo na descrição tem o link para o canal do YouTube. Falando do futebol da bola redonda, estou lá para trazer todos os dias durante a Copa do Mundo, tem o diário, tá? Logo cedinho já vai ter o serviço completo. O que aconteceu no dia anterior, teve jogo de madrugada, vou levar toda a informação, o que vai acontecer naquele dia, onde você vai assistir o jogo, porque é uma loucura, cada hora passa num lugar. Informações em loco, também tem equipe nos Estados Unidos acompanhando a seleção brasileira. Dá aquela moral lá, bem legal, aqui embaixo na descrição tem o link. Você que gosta do futebol da bola redonda, você que gosta de Copa do Mundo, conheça nosso trabalho no Gol, que é bastante honesto, né? A gente aqui não tá fazendo firulinha não, tá? Não tem oba-oba, tem torcida, mas com parcimônia, a gente não vai brigar com a imagem, dá aquela moral lá no Gol. Vamos lá, falar sobre as notícias da NFL. É um período mais calmo, né? É um período que pouca coisa está acontecendo, tem algumas loucuras, temos algumas notícias e vamos lá colocar na tela aqui, ó. A gente começa justamente com o Brandon Aiyuk, que está no limbo no San Francisco 49ers, né? O John Lynch, que é o general manager, falou em janeiro que era certo que o Aiyuk tinha jogado o último snap dele como jogador do San Francisco 49ers, mas desde então não rolou nada. Então ele não apareceu nos treinamentos, mas ninguém fez oferta, o cara não foi trocado, não foi dispensado, e ele está forçando a barra, ele tá, né, esticando a corda toda hora aqui, brigando com a equipe dos 49ers, já falou que os caras eram tontos por ter dado um contrato milionário para ele, tá virando aquele processo de Antônio Brasilização, né, muito grande, e tá maluquinho aqui o Aiyuk. Aí no domingo ele foi lá e fez um story colocando lá, Go Commanders, Go Commanders, Go Commanders, Raise Rail, Take Command, né? Colocou uma foto do Mark Rypien, que foi quarterback do time no campeão do Super Bowl 26. Ele tá forçando, ele quer jogar no Washington Commanders, ele é amigo do Jayden Daniels, ele tem tudo certo na cabeça dele, mas por enquanto a história é assim, Brandon Aiyuk diz sim para o Washington Commanders, que não perguntou nada. É basicamente isso. Os Commanders devem até ter interesse no Aiyuk, não sei se tem interesse ou não, porque o cara tá meio malucão também, o que eles vão fazer da vida dele, mas assim, cara, os 49ers vão dispensá-lo. Se dispensar, eu vou lá e pego, né? Então ficou meio que um jogo de espera. Na hora que dispensar, eu pego. Ele quer jogar comigo, então eu não vou ter concorrência do outro cara. Ninguém vai fazer oferta para levá-lo para os 49ers trocarem. E os 49ers estão falando, se ele quer ir para lá, eu tenho que ganhar alguma coisa. Então fica nesse jogo de empurra, se vai para lá ou se vai para cá. Tá aí o Aiyuk completamente piradinho neste momento. Em notícias, falando em piração, problema aqui com o Geno Smith. No final de semana teve um incidente lá em condado de Dade, na Flórida. A polícia foi chamada para investigar ali. Uma garota, que seria a ex-namorada do Geno Smith, alegava que tinha sido agredida pelo jogador, pelo quarterback da equipe dos Jets. A NFL vai fazer investigação nisso. Aparentemente o caso está encerrado no quesito ali na esfera policial, né? A polícia foi lá, verificou, mas não levou ninguém detido, mas tem a investigação toda porque é aquela política de conduta dos jogadores, né? O CBA prevê um monte de regrinhas, então a NFL tem que investigar o que de fato aconteceu com o Geno Smith, quarterback da equipe dos Jets. Ele que falaram que seria o cara que ia levar os Jets para a Terra Prometida. Não sabemos se a Terra Prometida seria o segundo título do Super Bowl da franquia ou então a pick número 1 no próximo draft.
pode ser alguma coisa no meio do caminho, né? Então, eu acho que vai ser a pick número 1. Agora, não se sabe se ele vai jogar, qual que vai ser o caso. Cara, o vídeo é bizarro. Vi nas redes sociais lá, a mulher sai correndo, falando que ela foi agredida. Depois ele entra num carro, ela fala pra sair do carro, que o carro seria dela. Eu não sabia que se era ex-namorada, se era esposo, qual que era o rolê aqui do Gene Smith com a tal mulher, mas mais um probleminha aqui pros Jets que não querem nesse momento, né? Boa notícia aqui, ó. Os Falcons, Kyle Pitts chegando a um acordo, contratinho, uma extensão contratual de 3 anos com a equipe do Atlanta Falcons, 3 anos, 54 milhões de dólares. Temos então uma média de 18 milhões de dólares por temporada, é só a média, não tem os valores do valor fixo que ele vai receber, o que está garantido, o que não está, qual que é o signing bônus, mas a média é essa, e na média ele se torna o terceiro mais bem pago tight end da NFL. Tá? O Jordy Kittle, 19,1 milhões de dólares, lá no San Francisco 49ers, e tem o Trey McBride no Arizona Cardinals ganhando 19 milhões de dólares por temporada na média, e aí o Pitts com 25 anos entrando nesse quesito. O Pitts, para mim, é um cara muito bom, que merecia muito essa pick. Eu defendi a escolha dele como número 4 geral no draft lá em 2021, cara de primeira rodada. Eu achava que ele poderia ser muito bem utilizado, mas eu acho que ele foi muito mal utilizado por todo o Atlanta Falcons, né? A gente viu, para mim ele era um wide receiver que tinha uma condição atlética que colocava ele como um tight end, né? Ele era mais um wide receiver do que qualquer outra coisa. Só que aí começaram a colocar ele só para proteger, sendo que ele era bom para receber, usa ele numa corrida. É uma coisa maluca, é uma coisa completamente pirada que acontecia no Atlanta Falcons em 2023 aqui, ó. Isso aqui, ó, ele tentou uma carregada e não conseguiu, mas por quê? Por quê? Sabe, para quê? Para que isso? Não tem motivo nenhum. Então, esse era o problema na equipe do Atlanta Falcons. Não sabia utilizar seus jogadores. Já foi assim com o Bijan Robinson, com o Drake London, vários jogadores sendo desperdiçados no que sabiam fazer muito bem. É um elenco muito, muito interessante e tem uma peculiaridade aqui do Kyle Pitts, Sr., porque em 2021 ele teve um touchdown anotado, em 2022 foram 2, depois em 2023 foram 3, 2024 foram 4, 2025 5 touchdowns anotados, o que deixa claro que ele vai fazer um touchdown, 7, não sei, vai fazer 6 teoricamente, né? Ele tá crescendo 1 a 1. Em 2030 ele faz 10 ou ele vai para 0? Não sei se é numerologia, qual é o fator, mas é um belo jogador. É um cara que eu gosto bastante. Temporada passada, 88 recepções, 928 jardas recebidas, 5 touchdowns recebidos. É um jogador que eu acho que merece, a gente sabe, questão de contrato vai aumentando cada vez mais, né? O próximo contrato sempre é mais alto. Tem ainda muito espaço para crescer. Eu entendo que ele tem um teto ainda muito longe de atingir. Então, considero justo esse contrato com a equipe do Atlanta Falcons. Vamos ver se os Falcons aproveitam melhor. Tem um elenco talentoso, falta um quarterback também nesse time, né? E aí nós vamos trazer as informações com relação aos training camps e aos treinamentos conjuntos para a próxima temporada. Vou colocar aqui embaixo na descrição essa matéria aqui do The Athletic, que você vai passando por cada uma das equipes. Mas o primeiro time a se apresentar é o Seattle Seahawks, que joga o jogo de abertura, né? Lá para desfraudar o banner de campeão. Vai enfrentar o New England Patriots. E os calouros se apresentam na sexta-feira, dia 17 de julho. 17 de julho. Antivéspera da final da Copa do Mundo. Coitado do calouro, se comprou ingresso para a final da Copa, né? Se deu mal ali. Teremos alguns treinamentos conjuntos que são legais, por exemplo, o Arizona Cardinals, que vai fazer com o Green Bay Packers, então teremos os irmãos se encontrando, o Mike LaFleur e o Matt LaFleur trabalhando juntos dia 26 de agosto, e temos alguns times que não vão fazer treinamentos conjuntos, né? Aqui o Denver Broncos, Detroit Lions, Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers não terão trabalho conjunto neste período de preparação. Arizona Cardinals se apresenta aqui dia 22, os primeiros, geralmente os calouros se apresentam primeiro, depois entram os veteranos, alguns times se apresentam juntos, e aí tem todas as informações lá de quando vão treinar juntos, quem vai treinar junto, quando se apresenta. Seattle Seahawks, que você desce aqui, ó, tá lá, primeiro time se apresentando, dia 17, mas os veteranos só uma semana depois, no dia 24.
New England Patriots, que vai enfrentar o Seattle Seahawks, se apresenta dia 21 os calouros, dia 24 os veteranos. É basicamente isso aqui, né? Dia 24 começam a ter mais os veteranos, adiou um pouquinho, mas essa apresentação geralmente é mais pro dia 15 e agora fica um pouquinho mais adiante. Isso aqui é importante a gente falar desse calendário, porque os treinamentos, eles influenciaram bastante também essa situação aqui. A NFL, então, rejeitou a candidatura do Brandon Sorsby e não vai fazer um draft extra em 2026. Desde 2019 não rola o draft extra, não vai rolar mais uma vez. A gente trouxe as informações na semana passada sobre a questão do Sorsby, cara que jogava em Cincinnati, foi para Texas Tech, mas no começo desse ano se internou voluntariamente por 30 dias para tratar um vício em apostas, admitiu que fazia apostas esportivas, que tinha gastado mais de $90 mil em apostas, que usou conta de parentes para não ser rastreado, que apostou em jogo em que ele estava envolvido, né? Apostou no time dele, não necessariamente quando ele estava jogando e não para perder, mas apostou também ali, quebrou um monte de regras, foi suspenso pela NCAA, entrou com um recurso, conseguiu uma liberação, sei lá, ali por que o juiz entendeu que valia a pena liberá-lo, e aí rolou uma reclamação, o Texas Tech, né, para onde ele foi, ele entrou lá no portal de transferência, o pessoal que ia enfrentar começou a falar, não, cara, a gente não vai jogar contigo se você colocar esse cara para jogar, né? Então rolou esse boicote, ele está suspenso na NCAA, a saída dele, a alternativa, foi se candidatar para o draft. Foi lá, anunciou na semana passada que ele estava se candidatando para o draft extra. O prazo era segunda-feira. A NFL depois mandou uma cartinha comunicando que, olha, a candidatura dele rolou 3 dias úteis, né, antes do prazo. Final, ela se reservou o direito de não aceitar porque ela não tinha documentação para entender ao certo o que estava rolando e por que eles entraria como um jogador, né, para o draft extra. O draft extra acontece com jogadores que têm problemas extracampo. Geralmente é isso aqui. O cara vai ser suspenso, ele se candidatava, a NFL teve vários casos assim. Chris Carter foi um desses melhores jogadores que foram draftados no draft extra. O cara sabe que não vai poder jogar naquela temporada do college football, não tinha se declarado antes, é elegível, vai lá e coloca, o time gasta uma pick no próximo draft para pegar esse jogador. O Sorsby tinha ali alguns interessados, falava-se muito que algumas equipes poderiam ir, tinha uma dúvida com relação ao que a NFL faria com ele, porque teoricamente ele não violou o CBA, já que nunca assinou o acordo coletivo de jogador da NFL, nunca foi profissional, então não teria problema nas regras. A NFL ficou muito confusa, falou a repercussão vai ser horrorosa, a gente vai trazer um noticiário ruim para a NFL nesse período, né, de calmaria. O draft teria que rolar antes de começarem os training camps, então ali por volta no dia 15 de julho teria que rolar esse draft. Ela não sabia muito bem o que fazer, se ia suspender o cara, se não ia fazer, então ela falou, olha, não vai rolar. O agente do jogador falou que ia entrar com uma representação e falou que não, que tem que rolar, que isso aqui é uma violação do acordo coletivo, né? O advogado dele aqui, o Jeff Kessler, né? Então ele falou que ia entrar lá na NFLPA também, mas a NFL, eu acho que tomou uma atitude corretíssima, né? Ela não tem uma ideia se esse jogador se encaixa na situação. Eu vou colocar ele para jogar, qual que vai ser a imagem, qual que vai ser a mensagem que eu vou passar? A gente lembra, jogador da NFL não pode fazer aposta esportiva de nenhuma espécie, em nenhuma modalidade, não pode fazer aposta esportiva. E o cara declarou, esse um mês, a gente comentou isso aqui, esse um mês que ele ficou internado era o suficiente para estar livre, não tem mais problema nenhum. Difícil. Então acho que a NFL tomou a atitude correta. O que acontece agora com o Sorsby? Né? Ele vai estar suspenso na NCAA, não vai poder jogar no college football, mas então ele pode virar um calouro não draftado, né? Um free agent não draftado? Não pode. Né? A NFL não permite isso, o cara tem que passar por um processo de draft. Ele tem que ser rejeitado por todos os 32 times, ao menos uma vez,
para que venha a ser um jogador não draftado. Porque senão o cara não se declarava para o draft e falava assim, ó, tô aí na pista para negócio, quem quiser assinar comigo, e aí assina com o time que ele gosta mais, o cara faz um contato, ele fugiria, né? Quebraria as regras dessa história do cara meio que não escolher para onde vai, ele seria escolhido. Então ele não pode virar um jogador não draftado. Pode se declarar para o próximo draft, afinal, esse último draft acabou nem acontecendo. Então ele é elegível para o próximo draft, mas depois de um ano sem jogar, né? Muito provavelmente ele vai se entrar numa academia dessas de quarterback, fazer um trabalho, tudo para tentar entrar. Talvez caia um pouco na próxima, no próximo board ali, na próxima quadro do draft. Seja escolhido depois, falavam em segunda, em terceira rodada, talvez caia, seja um cara de quinta, sexta ou sétima rodada, se não tiver nenhum passo atrás também nessa aqui. Lado positivo, ele não vai mostrar erros, né? Lado negativo, ele também não vai mostrar virtudes. Vamos ficar com a última imagem dele. E ele pode tentar apelar para uma coisa que acho até interessante. A gente fala bastante que o jogador do college football não assiste a NFL, ele não faz ideia, porque o cara joga no sábado e tem que se preparar, tem que estudar o próximo jogo. No domingo ele não vai necessariamente assistir ou estudar NFL, né? Ele joga college football, pronto. Agora não, o Sorsby não tem que se preocupar com o college football, ele pode se preocupar única e exclusivamente com a NFL. Eu sei que ele não vai olhar necessariamente para um playbook em si, mas ele pode ver o quadro como um todo, ele pode fazer estudos dos times da NFL, tendências de defesa, a forma, a contagem, os padrões do college football são diferentes da NFL. Tiver jogador sofrer quando faz essa transição, ele pode chegar lá com uma experiência extra, ele pode tentar vender essa ideia para os caras. O fato é que ele não vai para o draft. Falavam que os Jets poderiam fazer um investimento, que até o Cleveland Browns poderia fazer um investimento, os Steelers podiam ser um time interessado também, dar um tempinho a mais para trabalhar com ele, mas vai ficar para o próximo ano. Todo o vídeo que eu fiz live semana passada, aí eu não gostei da live, fui lá e fiz um vídeo. Pra quê? Pra absolutamente nada. Mas tudo bem, a gente fala de NFL, porque, né, dá saudade. Dá saudade também para falar de futebol americano nesse ambiente de Copa do Mundo que eu estou vivendo. E para fechar, pegando até o ambiente de Copa do Mundo, vou colocar essa notícia aqui que eu vi. Eu ia fazer um vídeo só focado nisso, né? Que o Tom Brady falou aí num podcast, né? No podcast, via o Troy Montgomery no Steelers Depot, né? Foi essa a entrevista que ele deu, falando assim que o Aaron Rodgers é o melhor passador do futebol americano que ele já viu. Então eu acho que não tem nenhum passador melhor no futebol do que o Aaron Rodgers. Aí tem certas pessoas, né, que você vê toda hora isso, e você vê essa pessoa passar a bola muito melhor, e o Aaron Rodgers era incrível. Então é um Tom Brady, que é considerado o melhor de todos os tempos por muita gente, elogiando, falando que para ele não tem passador melhor que o Aaron Rodgers. E essa foi uma discussão que existiu por muito tempo, né? Muito se falou sobre o Tom Brady ser o maior quarterback, mas outro quarterback ser o melhor, podia ser o Peyton Manning, podia ser o Aaron Rodgers, tinha gente que gostava do Breeze, podia falar qualquer outro cara, Tom Brady seria o maior e outro seria o melhor. Eu sempre achei o Aaron Rodgers um cara absurdo, e eu pensei nessa pauta, fazendo o paralelo que tem o Messi e o Cristiano Ronaldo. É questão de gosto, né? Tá até falando assim, quando quem o GOAT considera o GOAT. Teoricamente é greatest, não um dos, né? Mas é o melhor. Se é uma só, então você não teria dois GOAT, não tem dois, né? Melhor, seriam melhores. E é uma questão de gosto. Cara, é uma discussão que acaba ficando muito vazia você falar que esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o melhor jogador, porque não existe uma fórmula, né? Não existe um parâmetro. Vamos lá, pegando no futebol, falar que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo porque o Messi ganhou a Copa do Mundo. Tá, mas o Cristiano Ronaldo ganhou mais Champions. E é um esporte coletivo. Discutir individualidade no esporte coletivo é complicado. Tom Brady ganhou 6 títulos com o New England Patriots, depois foi ganhar no Tampa Bay Buccaneers, mas ele jogou com o Bill Belichick, que era um gênio também. O Aaron Rodgers, lá na equipe dos Packers, estava lá com o Mike McCarthy. Então era problemático, mas na hora que chegava o vamos ver, o Aaron Rodgers dava aquela afinada. Sim,
Peyton Manning também, muito se falava sobre isso. O segundo título do Peyton Manning não foi aquela maravilha, foi muito mais pelo conjunto do que propriamente pelo Peyton Manning, né? Por mais que ele tenha tido, claro, a importância não se discute isso, né? Mas fazer um outro paralelo com outro esporte, Fórmula 1, qual que é o melhor carro? Depende do circuito, né? E eu acho que essa questão é muito do que o Tom Brady está falando. O Tom Brady, olha, e o Aaron Rodgers tem um passe que é espetacular, e eu também sempre achei isso. Eu achei que, tecnicamente, o Aaron Rodgers era um cara superior ao Tom Brady. Era um dos caras que eu mais gostava de ver, né? Acho que esse momento é diferente, falar dos últimos anos do Aaron Rodgers é outra história, mas falando assim, naquele período de Packers mesmo. Era espetacular ver o cara jogar. Poderia ter feito muito mais. Eu lembro que a ESPN uma vez fez um texto grande ali falando, pô, se fosse o Aaron Rodgers, trocasse o 12 com 12, né? O Aaron Rodgers tivesse sido quarterback do New England Patriots, jogasse com o Bill Belichick, talvez os dois se matassem na primeira semana, porque o Aaron Rodgers tem essa personalidade mais forte, o Tom Brady tem personalidade forte, mas meio que assim, eu vou mostrar para esse cara o que eu sei fazer, o Aaron Rodgers não, esse cara tem que entender o que eu sou, não tem essa discussão, os perfis são diferentes, né? As personas, os egos ali são bem diferentes, mas é uma discussão que vale, e a gente pode perder um tempo aqui se vocês quiserem um dia fazer uma live para discutir os maiores quarterbacks de todo o tempo. A gente pode fazer uma tier list daqueles lá e pegar os nomes históricos, né, que a gente viu jogar. Não vou aqui ficar puxando os caras lá, o Johnny Unitas, porque não vi, era outra época, mas sei lá, desse milênio aqui, Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees, Patrick Mahomes tem que entrar nessa conversa, dá para colocar sim o papo, outros nomes que a gente pode discutir, eu acho bem legal. O Aaron Rodgers tem um detalhe muito interessante, que ele tem um percentual de interceptação que é melhor que o do Tom Brady, né? É 1.4 apenas. Ele teve na carreira dele 527 passes para touchdown e 123 interceptações, isso em temporada regular. O Tom Brady teve aqui, 649 passos para touchdown, 212 interceptações, um percentual de 1.8, né? Então, tem algumas estatísticas que você vai levar para o Aaron Rodgers. E aí, como é que a gente vai avaliar quem era melhor? É pela estatística, é pela conquista, mas é esporte coletivo, se ele tivesse no outro time? Será que o New England Patriots teria menos Super Bowls se tivesse o Aaron Rodgers como seu quarterback? Ou teria mais? Mas aí entra muito si nessa parada e fica uma loucura completa. Por isso que eu acho que vale a pena a gente tentar combinar uma live aqui para a gente discutir mais sobre os melhores de todos os tempos. Deixa aí embaixo o seu comentário, quem é o melhor quarterback que você viu jogar. Difícil, vou falar do Aaron Rodgers. E não tô bravo com o Tom Brady, né? Tô bravo com o Tom Brady, mas não é por isso não. Acho que o Tom Brady é um cara fenomenal, mas cara, o passe do Aaron Rodgers sempre me encantou, era sempre uma maravilha. Não que o do Tom Brady fosse feio. Cara, não tem resposta errada, né? O legal é isso. Tá? Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva, compartilhe e dá uma conferida lá no Gol também, vai? Aquele abraço.